Santa Missa, imposição do palio e entrega do anel do pescador. Para o início do ministério petrino do bispo de Roma, homilia de Sua Santidade Bento XVI. Praça de São Pedro, domingo, 24 de abril de 2005. Senhores cardeais, venerados irmãos no episcopado e no sacerdócio, distintas autoridades e membros do corpo diplomático, caríssimos irmãos e irmãs. Por 3 vezes, nestes dias tão intensos, o cântico das ladainhas dos santos nos acompanhou. Durante o funeral do nosso Santo Padre João Paulo II, por ocasião da entrada dos cardeais em conclave, e também hoje, quando as cantamos de novo com a invocação Tu, iulum adiuva, ampara o novo sucessor de São Pedro. Todas as vezes, de modo totalmente particular, ouvi esse cântico orante como um grande conforto. Quanto nos sentimos abandonados depois da perda de João Paulo II, o Papa que por 26 anos foi o nosso pastor e guia no caminho através deste tempo. Ele cruzou o limiar para a outra vida, entrando no mistério de Deus, mas não deu este passo sozinho. Quem crê nunca está sozinho, nem na vida nem na morte. Naquele momento, nós podemos invocar os santos de todos os séculos, os seus amigos, os seus irmãos na fé, sabendo que teriam estado no cortejo vivo que o teria acompanhado no além, até a glória de Deus. Nós sabemos que a sua chegada era esperada. Agora sabemos que ele está entre os seus e está verdadeiramente em sua casa. De novo, fomos confortados cumprindo a solene entrada em conclave para eleger aquele que o Senhor tinha escolhido. Como podíamos reconhecer o seu nome? Como podiam 115 bispos provenientes de todas as culturas e países encontrar aquele ao qual o Senhor desejava conferir a missão de ligar e desligar? Mas, uma vez, nós o sabíamos. Sabíamos que não estávamos sós, que estávamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. E agora, neste momento, eu, frágil servo de Deus, devo assumir esta tarefa inaudita, que realmente supera qualquer capacidade humana. Como posso fazer isso? Como serei capaz de o fazer? Todos vós, queridos amigos, acabastes de invocar todos os santos, representados por alguns dos grandes nomes da história de Deus com os homens. Desta forma, também em mim se reaviva esta autoconsciência. Não estou sozinho. Não devo carregar sozinho o que na realidade nunca poderia carregar sozinho. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me. E a vossa oração, queridos amigos, a vossa indulgência, o vosso amor, a vossa fé e a vossa esperança acompanham-me. De fato, a comunidade dos santos não pertencem só às grandes figuras que nos precederam e das quais conhecemos os nomes. Todos nós somos a comunidade dos santos, nós batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós que vivemos do dom da carne e do sangue de Cristo, por meio do qual Ele nos quer transformar e tornar-nos semelhantes a si mesmo. Sim, a Igreja é viva, eis a maravilhosa experiência destes dias. Precisamente nos tristes dias da doença e da morte do Papa, isto manifestou-se de modo maravilhoso aos nossos olhos, que a Igreja é viva, e a Igreja é jovem. Ela leva em si o futuro do mundo, e por isso mostra também a cada um de nós o caminho para o futuro. A Igreja é viva, e nós vemo-lo. Experimentamos a alegria que o ressuscitado prometeu aos seus. A Igreja é viva, ela é viva, porque Cristo é vivo, porque verdadeiramente Ele ressuscitou. No sofrimento presente no rosto do Santo Padre nos dias de Páscoa, contemplamos
o mistério da paixão de Cristo e, ao mesmo tempo, tocamos nas suas feridas, mas em todos estes dias também podemos, num sentido profundo, tocar o ressuscitado. Foi-nos concedido experimentar a alegria que ele prometeu, depois de um breve tempo de obscuridade, como fruto da sua ressurreição. A igreja é viva. Saúdo assim com alegria e gratidão todos vós, que estáis aqui reunidos, venerados irmãos cardeais e bispos, caríssimos sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral, catequistas. Saúdo a vós, religiosos e religiosas, testemunhas da transfigurante presença de Deus. Saúdo a vós, irmãos leigos, imersos no grande espaço da construção do reino de Deus que se expande no mundo, em todas as expressões da vida. O discurso torna-se repleto de afeto também na saudação que dirijo a quantos renascidos no sacramento do batismo ainda não estão em plena comunhão conosco, e a vós, irmãos do povo judaico, a quem nos sentimos ligados por um grande patrimônio espiritual comum, que afunda as suas raízes nas irrevogáveis promessas de Deus. O meu pensamento, por fim, quase como uma onda que se expande, dirige-se a todos os homens do nosso tempo, crentes e não crentes. Queridos amigos, neste momento não temos necessidade de apresentar um programa de governo. Alguns aspectos daquilo que eu considero minha tarefa já tive ocasião de os expor na mensagem de quarta-feira, 20 de abril. Não faltarão outras ocasiões para o fazer. O meu verdadeiro programa de governo é não fazer a minha vontade, não perseguir ideias minhas, pondo-me, contudo, à escuta, com a igreja inteira da palavra e da vontade do Senhor, e deixar-me guiar por ele, de forma que seja ele mesmo quem guia a igreja nesta hora da nossa história. Em vez de expor um programa, gostaria simplesmente de procurar comentar os dois sinais com os quais é representada liturgicamente a assunção do ministério petrino. Contudo, estes dois sinais refletem também exatamente o que é proclamado nas leituras de hoje. O primeiro sinal é o pálio, tecido em lã pura, que me é colocado sobre os ombros. Este antiquíssimo sinal que os bispos de Roma usam desde o século IV pode ser considerado como uma imagem do jugo de Cristo, que o bispo dessa cidade, o servo dos servos de Deus, assume sobre os seus ombros. O jugo de Deus é a vontade de Deus, que nós aceitamos. Esta vontade não é para nós um peso exterior, que nos oprime e nos priva da liberdade. Conhecer o que Deus quer, conhecer qual é o caminho da vida, eis a alegria de Israel. Era o seu grande privilégio. Esta é também a nossa alegria. A vontade de Deus não nos desvia, mas purifica-nos, talvez, de maneira até dolorosa, e assim conduz-nos a nós mesmos. Desta forma, não servimos só a Ele, mas à salvação de todo o mundo, de toda a história. Na realidade, o símbolo do pálio é ainda mais concreto. A lã do cordeiro pretende representar a ovelha perdida, ou também a doente e frágil, que o pastor coloca sobre os ombros e conduz a águas da vida. A parábola da ovelha perdida, que o pastor procura no deserto, era para os padres da igreja uma imagem do ministério de Cristo e da igreja. A humanidade, todos nós, é a ovelha perdida que, no deserto, já não encontra o caminho. O Filho de Deus não tolera isto. Ele não pode abandonar a humanidade numa condição tão miserável. Levanta-se de ímpeto, abandona a glória do céu para reencontrar a ovelha e segui-la até a cruz. Carrega sobre os ombros, leva a nossa humanidade, leva-nos a nós mesmos. Ele é o bom pastor, que oferece a sua vida pelas ovelhas. O pálio diz antes de tudo que todos nós somos guiados por Cristo, mas ao mesmo tempo convida-nos a levar uns aos outros. Assim, o pálio se torna o símbolo da missão do pastor, de que falam a segunda leitura e o Evangelho.
A santa preocupação de Cristo deve animar o pastor. Para ele, não é indiferente que tantas pessoas vivam no deserto e experimentem tantas formas de deserto. Há o deserto da pobreza, o deserto da fome e da sede, o deserto do abandono, da solidão, do amor destruído. Há o deserto da obscuridão de Deus, do esvaziamento das almas que perderam a consciência da dignidade e do caminho do homem. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos. Por isso, os tesouros da terra já não estão ao serviço da edificação do jardim de Deus, no qual todos podem viver, mas tornaram-se escravos dos poderes da exploração e da destruição. A igreja no seu conjunto e os pastores nela, como Cristo, devem pôr-se a caminho para conduzir os homens fora do deserto, para lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus, para aquele que dá a vida em plenitude. O símbolo do Cordeiro tem ainda outro aspecto. No Antigo Oriente, era costume que os reis se designassem como pastores do seu povo. Esta era uma imagem do seu poder, uma imagem cínica. Os povos eram para eles como ovelhas, das quais o pastor podia dispor como lhe aprazia. Enquanto o pastor de todos os homens, o Deus vivo, se tornou ele mesmo cordeiro, pôs-se do lado dos cordeiros, daqueles que são esmagados e mortos. Precisamente assim, ele se revela como o verdadeiro pastor. Abre aspas. Eu sou o bom pastor. Ofereço a minha vida pelas minhas ovelhas. Fecha aspas. Diz Jesus de si mesmo. Confira João capítulo 10, versículo 14 e seguintes. Não é o poder que redime, mas o amor. Este é o sinal de Deus. Ele mesmo é amor. Quantas vezes nós desejamos que Deus se mostrasse mais forte, que atingisse duramente, vencesse o mal e criasse um mundo melhor. Todas as ideologias do poder se justificam assim, justificando a destruição daquilo que se opõe ao progresso e à libertação da humanidade. Nós sofremos pela paciência de Deus. E, de igual modo, todos temos necessidade da sua plenitude. O Deus que se tornou Cordeiro diz-nos que o mundo é salvo pelo crucificado e não por quem crucifica. O mundo é redimido pela plenitude de Deus e destruído pela impaciência dos homens. Significado da entrega do anel do pescador. Conquistar os homens para o Evangelho. Uma das características fundamentais deve ser a de amar os homens que lhe foram confiados, assim como ama Cristo, a cujo serviço se encontra. Abre aspas. Apacenta as minhas ovelhas. Fecha aspas. Diz Cristo a Pedro e a mim, neste momento. Apacenta significa amar, e amar quer dizer também estar prontos para sofrer. Amar significa dar às ovelhas o verdadeiro bem, o alimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, o alimento da sua presença, que Ele nos oferece no Santíssimo Sacramento. Queridos amigos, nesse momento eu posso dizer apenas: rezai por mim, para que eu aprenda cada vez mais a amar o Senhor. Rezai por mim, para que eu aprenda a amar cada vez mais o seu rebanho, vós, a Santa Igreja, cada um de vós singularmente e todos vós juntos. Rezai por mim, para que eu não fuja por receio diante dos lobos. Rezai uns pelos outros, para que o Senhor nos guie e nós aprendamos a guiar-nos uns aos outros. O segundo sinal com o qual é representado na liturgia de hoje o início do ministério petrino é a entrega do anel do pescador. A chamada de Pedro para ser pastor, que ouvimos no Evangelho, acontece depois de uma pesca abundante. Depois de uma noite, durante a qual tinha lançado as redes sem pescar nada, os discípulos veem na margem do lago o Senhor ressuscitado. Ele ordena-lhes que voltem a pescar mais uma vez, e eis que a rede se enche tanto que eles não conseguem tirá-la para fora da água. 153 peixes grandes,
Abre aspas. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Fecha aspas. Confira João capítulo 21, versículo 11. Esta narração no final do caminho terreno de Jesus com os seus discípulos correspondem a uma narração do início. Também então os discípulos não tinham pescado nada durante toda a noite. Também então Jesus tinha convidado Simão a fazer-se ao largo mais uma vez. E Simão, que ainda não era chamado Pedro, deu a admirável resposta: Mestre, porque tu o dizes, lançarei as redes. E eis o conferimento da missão. Abre aspas. Não tenhas receio de futuro, serás pescador de homens. Fecha aspas. Confira Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Também hoje é dito à igreja e aos sucessores dos apóstolos que se façam um largo no mar da história e que lancem as redes para conquistar os homens para o evangelho, para Deus, para Cristo, para a vida. Os padres dedicaram um comentário muito particular a esta tarefa. Eles dizem assim: para o peixe, criado para a água, é mortal ser tirado para fora do mar. Ele é privado do seu elemento vital para servir de alimento ao homem. Mas na missão do pescador de homens acontece o contrário. Nós, homens, vivemos alienados nas águas salgadas do sofrimento e da morte, num mar de obscuridade sem luz. A rede do Evangelho tira-nos para fora das águas da morte e conduz-nos ao esplendor da luz de Deus, na verdadeira vida. É precisamente assim na missão de pescador de homens, no seguimento de Cristo. É necessário conduzir os homens para fora do mar salgado de todas as alienações rumo à terra da vida, rumo à luz de Deus. É precisamente assim. Nós existimos para mostrar Deus aos homens. E só onde se vê Deus começa verdadeiramente a vida. Só quando encontramos em Cristo o Deus vivo, conhecemos o que é a vida. Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. Não há nada mais belo do que ser alcançados, surpreendidos pelo Evangelho, por Cristo. Não há nada de mais belo do que conhecê-lo e comunicar com os outros a sua amizade. A tarefa do pastor, do pescador de homens, muitas vezes pode parecer cansativa, mas é bela e grande, porque, em definitiva, é um serviço à alegria de Deus que quer entrar no mundo. Gostaria de realçar aqui mais uma coisa. Quer na imagem do pastor, quer na do pescador, sobressai de maneira muito explícita a chamada à unidade. Abre aspas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também estas eu preciso de as trazer, e hão de ouvir a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Fecha aspas. Confira João, capítulo 10, versículo 16. Diz Jesus no final do sermão do Bom Pastor. A narração dos 153 grandes peixes termina com a gloriosa constatação, abre aspas, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu, fecha aspas. Confira João, capítulo 21, versículo 11. Ai de mim, amado Senhor, agora ela rompeu-se. Poderíamos dizer que sofremos. Mas não devemos estar tristes. Alegremo-nos pela tua promessa, que não desilude, e façamos o possível para percorrer o caminho rumo à unidade que tu prometeste. Façamos memória dela na oração ao Senhor, como pedintes. Sim, Senhor, recorda-te de tudo o que prometeste. Faz com que seja um só pastor e um só rebanho. Não permitas que a tua rede se rompa e ajuda-nos a ser servos da unidade. Nesse momento, a minha recordação volta ao dia 22 de outubro de 1978, quando o Papa João Paulo II deu início ao seu ministério aqui na Praça de São Pedro. Ainda
e continuamente ressoam aos meus ouvidos as suas palavras de então. Abre aspas. Não tenhais medo, abri de par em par as portas a Cristo. Fecha aspas. O Papa dirigia-se aos fortes, aos poderosos do mundo, os quais tinham medo que Cristo pudesse tirar algo ao seu poder, se o tivesse deixado entrar e concedido a liberdade à fé. Sim, ele ter-se-ia certamente tirado algo: o domínio da corrupção, da perturbação do direito, do arbítrio. Mas não teria tirado nada do que pertence à liberdade do homem, à sua dignidade, à edificação de uma sociedade justa. O Papa falava também a todos os homens, sobretudo aos jovens. Porventura não temos todos nós, de um modo ou de outro, medo se deixarmos entrar Cristo totalmente dentro de nós, se nos abrirmos completamente a Ele? Medo de que Ele possa tirar-nos algo da nossa vida? Não temos, porventura, medo de renunciar a algo de grandioso, único, que torna a vida tão bela? Não arriscamos depois de nos encontrarmos na angústia e privados da liberdade? E mais uma vez o Papa queria dizer: não. Quem faz entrar Cristo nada perde, nada absolutamente naquilo que torna a vida livre, bela e grande. Não. Só nesta amizade se abrem de par em par as portas da vida. Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade experimentamos o que é belo e o que liberta. Assim eu gostaria, com grande força e convicção, partindo da experiência de uma longa vida pessoal, de vos dizer hoje, queridos jovens, não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada, ele dá tudo. Quem se doa por ele, recebe o centúplo. Sim, abri de par em par as portas a Cristo, e encontrareis a vida verdadeira. Amém.